E o que você acha sobre a moda? Principalmente na cidade. Qual foi o caminho que levou para onde está hoje? Sim. Cara, eu vejo Teve uma deflação muito grande. A confecção em Cianorte sofreu muito, né? Isso é, ou falar China, é um fato, importação, né? Você acha? Eu tenho uma visão, tá? Estando dentro da moda, que eu vejo que Cianorte é a capital do vestuário. E a gente não entendeu isso, né? Tanto que Maringá se tornou a capital da moda e Cianorte continuou como a capital do vestuário. Então, capital do vestuário, a gente entende que nós éramos industriais. Fabricava. Né? Então, o que eu vejo que quebrou em Cianorte? As indústrias de Cianorte quebrou. Não foi a moda que quebrou. O que quebrou foi a indústria. Por quê? A indústria não teve avanços tecnológicos, nem investimento, né? Então, a indústria têxtil de Cianorte, de confecção de Cianorte, ela sofreu muito. Ela não teve essa recuperação, né? Ela não acompanhou as outras indústrias, né? Tanto que tem outros polos têxteis, como exemplo Santa Catarina, de Goiás, né? Algumas regiões de Minas, propriamente São Paulo, cara, que estão a todo vapor. Né? Todo mundo sofreu um pouco na pandemia, todo mundo sofreu, a China impacta, sim, mas, assim, com certeza. Já não estava bom antes da pandemia, vamos exatamente, dizer assim, exatamente. E daí você pega um ponto, eu via, o que acontecia? Cada pessoa que abriu uma marca, ele abriu uma indústria. E aí começou uma confusão, porque eu falo que esse foi o grande, na minha visão, o grande definidor. Porque marca não é indústria, indústria não é marca. Se a gente tivesse tido um olhar diferente, por exemplo, eu vou abrir uma indústria, então tá. A minha indústria, eu tenho que calcular a capacidade produtiva dela, eu tenho que calcular estratégias tecnológicas, eu tenho que pensar em engenharia de produção, tal. E qual que vai ser a marca que eu vou vender aqui dentro para suprir essa indústria? Para mim essa era a lógica, mais ou menos a lógica lá do planejamento da casa também. Sim. Você tem uma lógica para você não se trepar depois e falar, meu Deus, como que eu vou dar conta de pagar essas contas, né? E era ao contrário. A pessoa tinha uma visão de mercado, de moda, né, de marca, criava aquela marca e depois ia ver a indústria, e depois ia criando a indústria. A marca ia criando a indústria. Mas eu crio uma marca, mas não sei se vou dar conta de fabricar ela. Exato. Era a marca e depois a indústria, não era ao contrário. Não era, primeiro eu tenho uma indústria, primeiro eu tenho uma produção, primeiro talvez eu começo fazendo PL, primeiro eu começo costurando para outra pessoa, entendendo a logística, preço e tudo mais, e depois vou abrir uma marca. Não, era ao contrário. Primeiro abria a marca, né? Pegava alguns produtos, muitas vezes trazia produto de fora ou fazia os produtos de uma forma muito amadora, né? E daí começava. No momento, as marcas começaram a sofrer. Como você tinha vindo da marca, você não tinha estratégia. Porque se você viesse da indústria, você ia falar, cara, não tá legal talvez para fazer esse tipo de moda, eu vou fazer outra moda. Sim. Não tá legal para fazer, um exemplo, uma indústria que cresceu muito na pandemia foi de cama, mesa e banho, né? Eu vi muito pouca indústria em Cianorte, para te dizer que eu não lembro de nenhuma que migrou para cama, mesa e banho, por exemplo. Por que não migrar para cama, mesa e banho? Né? Se você tem uma indústria, se você tem tecnologia, tem profissionais, só vai treinar ele por uma linha diferente, mão de melhorar obra, os equipamentos, né? Aperfeiçoar, tal, mas você atenderia, a sua indústria manteria. Então, ao meu ver, por exemplo, hoje, quais são as indústrias, as marcas de Cianorte que ainda estão sólidas? Normalmente aquela que tem indústria em primeiro lugar. Então você vê marcas, indústrias que fazem aquisição de marcas, né? Indústrias que estão produzindo A, daqui a pouco o A começou a não vender tão bem, já estão produzindo B. Mas estão produzindo. Ou seja, indústria. Então, a opinião que eu tive, a análise que eu fiz nesse momento da indústria foi que a indústria Cianorte prejudicou porque ela não foi vista como indústria.